Que todos sejam muito bem-vindos. Amém. Porque hoje é uma noite muito especial, né? Toda noite em que eu venho aqui nessa mesa branca, para mim é uma noite especial, porque eu tenho oportunidade de ajudar as pessoas, de dar aconselhamento, de dar direcionamento. As pessoas estão tão perdidas, as pessoas estão tão agitadas, tão envolvidas nos seus problemas financeiros, nos seus problemas de relacionamento, que às vezes não conseguem enxergar que tudo na vida se resolve no diálogo, se resolve na conversa, se resolve com o amor. Se não pudermos resolver as coisas com amor, nada poderemos resolver com agressividade, nem com brigas e nem com desentendimento. E é preciso que se ame muito, porque quem ama perdoa, quem ama compreende, quem ama passa por cima. E o amor é como se fosse uma planta que tem que ser regada todos os dias, sempre de tarde. Porque o amor está à prova a todos os momentos. A todos os momentos ele é posto em prova. E é preciso muita dedicação, muita atenção, para que esse amor floresça, para que esse amor aumente a cada dia mais. É o que o povo está precisando. Viver relacionamentos seguros, viver casamentos seguros. Hoje em dia, as coisas estão tão desajustadas que percebemos, às vezes, na mesma família, mulheres tão infelizes que procuram um relacionamento aqui, outro ali, outro acolá, e acaba arrebanhando filhos de homens diferentes e aumentando mais ainda o seu sofrimento, porque esses pais, em geral, viram as costas para esses filhos e elas acabam tendo que criar sozinha, assumindo as despesas sozinha, assumindo toda a responsabilidade sozinha. E quando se tem um companheiro só, o que não é fácil, né? Porque relacionamento é treinamento de amor. Se não for treinamento de amor, não sobrevive. Mas esse companheiro fica mais inteirado, ajuda mais a olhar os filhos, ajuda mais a decidir nas opiniões o que é bom e o que é ruim para essa criança. Porque as crianças precisam de lares estáveis. Os jovens, os adolescentes, até mesmo os adultos precisam viver em lar estável. É preciso, e é muito bom, que quando se deitar à noite, saber que vai acordar com a mesma pessoa, que a sua vida está ali dentro daquela casa, que aquela pessoa que está do seu lado é capaz de fazer tudo de bom para você, tudo de bom para a sua família, e que juntos vocês poderão prosseguir, poderão crescer, ver seus filhos crescerem e esperar os seus netos, que são bênçãos. Não pense que filho é só aquele que é nosso sangue. Muitas vezes assumimos como filho os nossos sobrinhos, os nossos enteados, os nossos parentes, amigos. Filho é aquela pessoa que precisa da nossa proteção, que precisa da nossa orientação, mas sobretudo do nosso amor. Porque amor de pai, amor de mãe principalmente, é um amor incondicional. Faça o filho o que quiser fazer, seja ele certo, errado. A mãe nunca abandona, a mãe está sempre do lado. Quantas vezes a mãe sofre decepções com os filhos, mas ela quer que ele esteja bem, ela luta para que esteja bem.
e quer sempre por perto para saber o que está acontecendo, se a sua vida está melhorando, se ele está crescendo. Benditas sejam as mulheres que decidiram ser mães, porque muitas hoje não querem de jeito nenhum essa responsabilidade e nem têm amadurecimento espiritual para ter essa responsabilidade. Os homens, aqueles que foram escolhidos para ser chefe da família, também a responsabilidade é muito grande. Principalmente a responsabilidade de dar bons exemplos, de estar sempre fazendo o que é certo, fazendo o que é correto. Muitas vezes a carga espiritual e energética dessa pessoa é muito grande, mas ele tem que saber entender os momentos de cada um, as fraquezas de cada um e continuar nessa liderança de união, nessa liderança de amor. Cada pessoa tem temperamentos diferentes e é preciso que a gente busque o melhor lado da pessoa e não fique julgando o que poderia ser ou o que poderia deixar de ser. Gostaria também de falar que a minha atenção, em especial, seria para os casais. Tudo que eu posso fazer para que os casais permaneçam juntos, para que o casamento se fortaleça espiritualmente, eu gosto de fazer, porque o casamento é a base do crescimento sadio, saudável, emocionalmente saudável das crianças. A criança que cresce num clima de amor, num clima de confiança e num clima de harmonia, certamente será uma pessoa equilibrada, será uma pessoa centrada, será uma pessoa capaz de resolver os seus problemas futuros com muita consciência e com muita dignidade. Para isso, o pai e a mãe devem proporcionar um lar sadio. Nunca ficar gritando demais, sempre sentar, conversar com a criança e explicar. Até uma certa idade tem que se falar a mesma coisa inúmeras vezes, porque eles esquecem. A partir de uma certa idade, eles incutem aquela ideia e adquirem o hábito de ir fazendo corretamente. Mas quando ainda é muito novinho, não adianta ficar gritando, cobrando e judiando. Claro, tem que sentar, tem que fazer com que entenda de alguma maneira, mas não precisa que seja com tanta agressividade. Os filhos devem amar e respeitar os pais, e não temê-los, e muito menos odiá-los. Gostaria muito de dizer que não se esqueçam de agradecer as bênçãos que lhes são enviadas a todo momento. A saúde, a família, o lar, a tranquilidade da vida, a tranquilidade de estar bem todos os dias e a tranquilidade da rotina. Não existe nada mais agradável do que a rotina. As surpresas, muitas vezes surpresas agradáveis são boas, mas ainda é muito melhor a rotina, cada um saber o que está para acontecer, como vai ser seu dia, como vai ser sua noite, e saber que as pessoas que amam estão do vosso lado e sempre estarão do vosso lado. Para isso, é preciso que haja muita confiança e muito amor, e principalmente muito perdão. Desejo aos casais que esse amor prospere, que essa vontade de ficar junto permaneça, que os pequenos desentendimentos sejam coisas à toa, coisas passageiras, e que um nunca deite de cara virada ou com raiva do outro, que sempre façam as pazes, conversem antes de dormir, para que à noite só viajem a lugares bons e só renovem as vossas energias positivas. Ninguém está com ninguém por acaso. Estamos com as pessoas em nome de amores anteriores ou em nome de resgate.
não devemos perder de maneira alguma a oportunidade de livrar de todos esses karmas que trazemos do passado. Mas todo karma pode ser transformado em dharma. Uma relação que foi muito ruim no passado, agora pode ser melhor, porque cada um já tem o discernimento, cada um já sabe escolher o que é melhor para si, cada um já sabe onde estão os seus defeitos e se os seus defeitos prejudicam o seu companheiro. E livrar desses defeitos. Evite falar muito quando acontecer uma situação de desentendimento. Não fique falando, não fique repetindo, não fique cobrando. Sentem e conversem com calma, se aquele momento puder ser dessa forma. Se não puder, espere o momento certo para conversar. Não cultive a brutalidade, a estupidez. Não há amor que resista à brutalidade e à estupidez. Principalmente as mulheres, quando os homens a procuram, depois, ela não vai ter nenhuma alegria e nenhum prazer se ficar lembrando das brutalidades, das palavras que foram proferidas, que foram faladas, das acusações que foram feitas. Enfim, é preciso saber conversar, tirar a rudeza de vossa vida, ser delicado, serem meigos, falar com doçura. Se o outro exalta, fala demais, saia de perto, deixe que acalme, depois procure conversar. Mas principalmente, perdoe. Quem quer viver junto tem que se perdoar. Quem quer ser feliz tem que se perdoar. Quem quer ser perdoado tem que perdoar. E assim, os dias vão passando felizes. E rapidamente, porque a vida aqui é muito rápida. Se está criança, de repente o tempo já passou. E está na hora de partir. E quando partirmos, que levemos todas as nossas boas ações, que levemos todas as coisas boas da nossa vida, mas que acima de tudo, que tenhamos sido pessoas que trouxeram felicidade ao outro, que tenhamos sido pessoas do bem, de compromisso, corretas, e pessoas assim deixam saudade. Porque quando a pessoa é agressiva, é bruta, não sabe o que falar, não sabe como se comportar, quando ela vai embora, ela deixa apenas alívio. Que ninguém seja a causa de alívio para ninguém, mas que seja uma doce lembrança na vida das pessoas da qual participou. E que tenha uma vida tão boa, tão produtiva, que na próxima encarnação tenham o direito de viver juntos novamente e de viver muito melhor, quem sabe, do que nessa vida. Porque a cada momento estamos aprendendo, estamos melhorando, estamos tornando pessoas capazes de nos livrar de sentimentos mesquinhos, capazes de estar longe de defeitos, mas pessoas principalmente que sabem que devem desejar o bem para o outro, que alegra com o sucesso do outro e que entristece com as derrotas do outro. Assim é que deve ser um companheiro e uma companheira. Se assim for, os filhos crescerão saudáveis, crescerão otimistas e certamente soprarão orgulho, soprarão alegria. Amém. Assim seja. Alguma pergunta, né, na cabeça? Alguém tem uma pergunta? Boa noite, como é que estão as coisas? Tá bem, graças a Deus. Ei, você tem alguma novidade para me contar? Só a família reunida de volta. Graças a Deus. Graças a Deus.
Graças a Deus. Queria só agradecer. Amém. Que tá indo muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Espero que seja para sempre, né? Vai ser para sempre. Assim, Vai ser para melhora. sempre. Casamento espiritual, né? Isso é muito bom, né? Isso. Quando ainda tem amor, tem que ficar junto. Não pode ficar separado, não é verdade? É. E eu queria agradecer pelo Pedro, né? Que está se dando muito bem na escola. Hoje admirei. Não está chorando. Lá vai acostumar cada vez mais, né? É. Lá, Adoro muito ele. que beleza, né? E ele acalmou? Acalmou muito. Brinca muito, descansa. Criança não pode só conviver com adulto, né, gente? Lugar de criança é com criança, onde tem criança, né? Ele está contando os amiguinhos, tudo é amiguinho, os amiguinhos da escola, os nomes já. Aprende a ter bons hábitos, aprende a dividir as coisas, né? Porque principalmente o filho único, ele quer tudo para ele, né? Então aprende a dividir as coisas e principalmente tem muita alegria, porque as escolas de hoje tem muita brincadeira, tem muita coisa boa, né? E eu queria pedir também pela minha família lá, meu avô está no resfriado e ainda fazendo a radioterapia. Aí, quando faz a radioterapia, já baixa a resistência. Aí tem que ter uma alimentação muito boa. E também vitamina, né, médica cabeça? Tem que estar tomando vitamina também, viu? E ele Fala para ele tomar bastante vitamina C. Ele sai 5 horas da manhã daqui, então acho que é onde ele pegou o resfriado, né? Sim. Então, mas ele já tá. Dá vitamina C, bastante vitamina C e o complexo B também, porque a radioterapia, ela baixa, né, a resistência muito. Minha avó que está um pouquinho fraquinha, minha tia que está para ganhar neném também. Então. E a menininha dela está com infecção de urina. Olha, eu até outro dia eu queria falar da menininha, mas eu não queria falar diretamente com a mãe. Eu queria falar, no caso, com você, né? Que é bem esclarecida. A menininha, ela está com excesso de peso. Tá, ela faz todo mês. Já vai emagrecer? Vai, tá fazendo. Como é que está a pressão? A pressãozinha dela? O médico falou que tá normal, que ela só precisa do regime, né? Isso, que ela tá. Porque é tão linda, né? Precisa emagrecer para não ficar doente, né? O médico falou que ela tem que emagrecer até os 6 anos. Isso. Ela vai fazer 4. Isso tem tempo ainda, né? E agora está na escola, me regulariza também. Começa a correr, né? Come muita bobeira, né? Falar para a mãe tirar o doce, né? Dar um docinho, uma balinha, só uma vez na semana. Pão, se for comer pão, comer só um, né? Não deixar os excessos. E eu queria perguntar, que ela pediu, que sabe que o ônibus não deu para eles vir. Parece que é uma coisa que pediu ou não quer que eles venham. Sim. Ela está com muita vontade de vir, mas não deu para vir. E o rapaz, ele está mexendo ainda com as coisas erradas? Olha, o rapaz, vocês sabem que não é tão fácil assim de livrar de um vício, né? Então, ele está em toda a tentativa de se libertar. Mas tem os momentos de fraqueza dele, né? O E ideal, ela fica perturbando ele, sabe? quanto mais ela fala, mais ela estimula essa energia. Ela tem que falar que confia nele, que sabe que ele vai largar. Ele exalta, se ela fala, aí ele exalta e fala assim, você não confia em mim, eu vou embora. Isso, e ela tem que fazer o contrário, falar que confia, que quer um casamento estável, que quer viver com ele, etc. É só falar coisa boa e observar, porque ela conhece ele. Então ela sabe sozinha, ela sabe as reações dele. Fácil de livrar desse bicho não é. Mas ele quer, né? Ele quer, que é o mais importante, né? Ele tinha que tomar um floral de reequilíbrio, se fosse necessário até fazer uma desintoxicação, né? Mas
ele precisa do apoio, porque ele tem que conscientizar que ele é uma pessoa doente, ele é um dependente químico. Então ele não pode ter grupo de amigo, ele não pode andar sozinho. Não tem, ele vai sozinho. Isso, ele não pode andar sozinho, ele está sempre ali do lado da esposa, ele tem que estar em oração, mas principalmente a casa dele, o casamento dele tem que ser um lugar muito bom e muito feliz, porque se não for, o dependente químico foge para outras coisas todas, tudo. Então, aí chegou, aí que eu queria perguntar. Aí eles moram lá com meu avô e com minha avó. E o meu avô, ele é muito sem paciência, sabe? Ele já está na idade de uma pessoa que não tem, ele nunca teve, né? Sim. E agora, pela idade, pelo esse tratamento, piorou. Aí parou com o cigarro, né? E piorou mesmo. E os dois não se batem, sempre estão brigando, sabe? Um falando do outro. Então, eu queria saber se eles vão ficar muito tempo lá, ou se não. Eles não têm condição, né, de sair de lá, você sabe disso, né? O rapaz não tem condição financeira, não é? Então, ele está procurando sítio para ele ver se ele trabalha caseiro, né? Pois é. Então, a vida dele tem que ser assim, ele arrumar um sítio, um lugar para ficar, porque aí está livre da casa, está livre dos móveis, está livre das coisas, né? De muita coisa. Mas não é fácil, né? Então tinha que todo mundo ajudar ele a procurar, para ele sair de lá. A gente sempre apoia, porque a família dele não apoia ele, né? Mas principalmente porque as pessoas sabem das atitudes. Não é verdade? Então teria que dar um apoio, ajudar, procurar junto. Que ele vive, a gente apoia, os dois ficar juntos, porque E ela não arrumar mais filho, não. Falar para ela não arrumar mais. Porque, ela vai operar agora. Quem é casado com um dependente químico nunca sabe, né, o que pode acontecer. A gente torce muito para que se livre, né? Mas não é, como diz, não é uma coisa fácil, é uma luta eterna, pro resto da vida, né? É igualzinho alcoólatra, né? É uma luta pro resto da vida. Todo dia tem que estar lutando contra. Então eu só queria pedir orações para eles lá e agradecer aos Espíritos de Luz, que eu tive tanta mensagem bonita essa semana. Ah, que beleza, né? Tanta, eu acho que Deus enviou, que eu fiquei até emocionada. Ai, que beleza. Olha, as pessoas vêm me falar. Só que vem falar, a gente já pensa que é coisa ruim, coisa ruim, mas nossa, a hora que a pessoa me falou, eu chorei, conselho bom, que Deus mandou palavras muito bonitas. Amém, Jesus. Que a vida de vocês seja cheia de bênção e que vocês possam saber ultrapassar os obstáculos de vocês com muita tranquilidade e com muita calma. Nós torcemos muito para isso, viu? Tá bom. Assim seja. Assim seja. Amém. Amém. Exatamente, cabeça. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, minha senhora. Bem, tá? graças a Boa. E aí, tá satisfeita? Tô. Tá tudo tranquilo agora, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Coração de mãe sofre, né? Então, mas eu fico muito satisfeita. E seu outro filho, como Então, eu queria te dar uma notícia dele, que ele vai começar com nós lá no nosso serviço. Isso. Só que ele vai trabalhar numa máquina. Sim. E é meio difícil, meio custoso, sabe? Mas ele vai aprender sim. O que a senhora tem que conversar com ele, o irmão, tudo, falar o menos possível. Não ter assim, tratar as pessoas bem e tal, mas não ter intimidade, né? É que onde ele vai trabalhar, ele vai trabalhar sozinho. Ah, mas vai dar tudo certo, viu? Nós vamos torcer para ele, né, ficar trabalhando lá, tudo certinho, você dá uma ajuda lá para ele no começo, né? Mas vai dar tudo Eu certo. queria perguntar um negócio. Eu queria perguntar semana passada, eu esqueci. Um vizinho nosso lá, eles frequentam muita igreja evangélica. Sim.
E de vez em quando o outro vizinho do lado de baixo da casa dele faz uma baguncinha, tem bebedeira. Sim. No ano, na passagem do ano, ele caiu em cima da casa e machucou a espinha. Sim. Agora, quando foi uns 15 dias, né? 15 dias, teve bebedeira lá de novo. Aí parece que uma coisa pegou ele lá. Pegou o evangélico? É. Né? Ele ficou, como fala pra mim? Deixa eu explicar. Essas coisas de terreiro, mas do lado esquerdo, Sim. meu pai que pegou ele. Então, não importa a religião que a pessoa seja, ela tem que estar com o coração manso e oração. Então, que ele faça muita oração, principalmente para as pessoas que ele acha que incomoda ele. Quanto mais ele fizer oração, porque a oração é uma caridade, mais as coisas vão livrar ele. Porque, mais uma vez eu falo, se alguma coisa te pega, é porque você está naquela afinidade. Às vezes você está frequentando a igreja, está indo, tudo, mas tem alguma coisa te desequilibrando. O que é que está te desequilibrando? É raiva de alguém? É falta de oração? É falta de perdoar alguém? Então, ele tem que estar equilibrado, ele tem que estar em oração, ele tem que rezar, vocês todos têm que rezar para o outro lá debaixo da bebedeira, viu? Para que Deus livre das coisas ruins e que as coisas ruins se afastem de lá. Ele não deve preocupar com isso, ele deve confiar em Deus e rezar, que tudo dá certo. E eu penso assim, pai, que se tiver mais bagunça, bebedeira de novo, vai acontecer coisa pior. Mas é só rezar, tá? Pede para rezar. Inclusive, vocês rezam para os vizinhos. Fala para eles rezar, ele é orar, né? Para orar pelas pessoas. Não falar nada, não ficar com raiva, porque se tiver com raiva desequilibra, aí acaba atraindo os obsessores mesmo, né? Mas para ficar o mais equilibrado possível, em oração, lê a Bíblia, né? Pede a Deus que olha por eles, que afasta as coisas ruins, que nada há de temer. Tá certo? Amém. Assim seja. Qual o nome do José? Pai Jacó, Pai Jacó. Vó Catarina já teve, agora sou eu. Ela fez a primeira prática, agora sou eu. Dá um agradecimento a ela, da mensagem que ela escreveu para mim. Sim. Fala que o povo deu os parabéns para ela, que gostou muito. Gostou muito? Gostou. Ai, que bom. Mas eu também, as palestras também que estão gravadas, também já teve quase 500 visualizações. Isso que é importante, né? Às vezes nós estamos rezando aqui, aí pensa assim, nossa, mas tá só esse pouquinho de gente. Mas o que acontece? Depois, a hora que joga lá no aparelho, esse povão, 500 pessoas escutam. Quer dizer que serviu para alguma coisa. E vai ficar lá, né? E vai ficar lá, não vai sair de lá mais, né? Então ali vai só escutando. Que Deus abençoe. Mais alguma coisa? Você quer saber alguma coisa? Eu só queria só confirmar, porque não consegui mandar a gravação, a última gravação. No caso das crianças que têm a microcefalia, são resgates do passado. Isso, exatamente. E elas vão ter o alívio, como vocês estão falando para mim antes, deixa de perguntar, vai ter o alívio, né, voltar ao cérebro funcionar pelo menos um pouco, mas com limitação. Com limitação, dependendo do merecimento dela também. Isso, né? Pelo menos para não depender dos outros para tudo. Pode até não ter uma inteligência privilegiada, né? Intelectualmente desenvolvida, mas saber fazer as tarefas do dia a dia, a higiene pessoal e o que precisa para levar uma vidinha boa. Esse também não é que eu tomo para o cérebro, pode ajudar ele futuramente ou não?
Não, porque o problema deles é que atinge até os cromossomos, tá? Ah, verdade. Então, não vai ser de valia. Não vai ser. Já é uma coisa que já foi estabelecida. Programada. Então, uns mais acentuados, outros menos acentuados. Igual síndrome de Down, né? Exatamente. Só eu queria pedir também que a minha nora pediu para a ajuda de vocês, para que a pessoa lá possa trocar a aula com ela. Ela vai conseguir, amanhã vai dar certo. E fala para ela com fé que amanhã vai dar certo. Eu já entendi o recado para passar para ela. E também para ela continuar nas aulas, a outra mulher falou que ia tirar. Por causa do que estão pondo essa dificuldade? Porque foi preparada umas aulas muito boas de religião para as crianças. Vocês ajudam a rezar, viu? A moça aqui está pegando umas aulas de religião. E tem uma pessoa que está pondo um obstáculo. Está impedindo, sabe? É os obsessores agindo, né? Então eu quero que vocês rezam para abrir os caminhos dela, tá? Para ela conseguir trabalhar o material. Nós temos intuição para o aparelho. O aparelho montou as aulas de religião. As aulas boas que a criança gosta, tudo aprendendo respeito, a humanidade, enfim, trabalhando esses valores, tudo que a criança precisa aprender. E claro que os obsessores não vão ficar satisfeitos, vão? Então o que está acontecendo? Está segurando ela por uma aula. Mas se Deus quiser, amanhã o rapaz vai trocar com ela essa aula, que aí dá certinho de ela pegar. Só que a diretora lá está sendo usada pelos obsessores. Então eu quero pedir para vocês rezar para esse obsessor afastar dela, afastar desse rapaz que precisa trocar aula com ela para dar certo. Porque se não der, as crianças vão ficar impedidas de aprender muita coisa que precisaria aprender. Mas nós estamos trabalhando que vai dar certo também. Mas tem essa força da oração de vocês hoje de noite, viu? É só isso, o outro enteado meu também está pedindo uma força para poder arrumar alguma coisa, que até agora não arrumou lá. Vai arrumar, sim. Né? Mas ele está vendo a outra cidade lá, que eu pedi que facilite para ele ter o material, para ele conseguir passar na prova. Tudo bem? Pode deixar. Ele vai passar assim, pode deixar. Se Deus quiser. Né? Os caminhos se abrem para todo mundo, gente. Depende de muita coisinha pequena. Acreditar, fazer o bem, estar na energia compatível. Não é verdade? Quando a gente quer muito uma coisa, e aquela coisa é a bem, é para progresso para a gente, é para progresso para as pessoas que dependem da gente, é para unir as pessoas, fica muito mais fácil para os espíritos trabalhar, não fica? Agora, se a energia não está compatível, fica mais difícil. E a cachorra do meu Thiago, né, se for para ser curado, que ajude, mas se for para sofrer, que ajude o desencarne dela, né? Você vai comprar um remédio, vai aparecer um dinheiro aí, você vai comprar um remédio para ela, viu? Você vai comprar um antibiótico para dar para ela. Mas isso aí é carga negativa que ela pede, que ela pega, que manda para ele. Por isso que é bom ter um animalzinho, viu, gente? Porque o que é mandado para as pessoas, o animal pega. Tá certo que o bichinho sofre, mas alguns conseguem livrar. Né? Hoje em dia as pessoas têm prazer, algumas, em atrapalhar a vida do outro. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Você pensa que a pessoa é bem intencionada, que é assim, assado, de repente está fazendo as coisas tudo errado, para atrapalhar. Eles têm prazer em atrapalhar quem vê que vive bem. Tomem cuidado. Cuidado com quem põe dentro da vossa casa, cuidado com quem relaciona, cuidado com quem conversa. As coisas são distorcidas. O casal deve estar sempre junto, frequentar as mesmas coisas juntos e, se possível, conversar com as mesmas pessoas juntos. Porque para atrapalhar a vida do casal, não falta gente. Tá certo? Vocês ficam bem atentos, porque vocês, como médium, isso aí persegue vocês. Porque vocês não bebem mais.
é verdade? É verdade. Então, os bichos não vão pegar lá no ar. Vocês não fumam, vocês não drogam. O que é que vai atacar vocês, que é mais importante para vocês? A família. A família. Então vocês têm que estar muito atentos. Começou a dar zica, ó, vem cá, vamos rezar aqui, vamos conversar, vamos acertar as coisas. Certo. Né? Tem alguma coisa, Paulo? Eu queria só saber, pai, se está tudo correndo bem na minha serviço. Graças a Deus. Graças a Deus. Pela volta da minha família. Graças a Deus, né? Nós falamos pra você, né, que tudo ia dar certo, né? Porque você batalhou para tudo dar certo, né? Confiou, exatamente, soube esperar, né? E que seja só vida boa para vocês, só alegria e só paz, porque vocês têm merecimento para ser felizes. Tá certo? Amém. Tá certo. Amém. Mas, Jacó, só mais uma pergunta que o pessoal me perguntou. O que representa a Quaresma para o mundo dos espíritos? Isso. Olha, a primeira religião do Brasil, que veio lá com os portugueses, foi a católica. Então ainda tem um grande número de católicos. A Quaresma era muito importante porque era uma época em que a pessoa tinha mais cuidado para não pecar tanto, não é verdade? Mesmo que ele pecasse demais nos outros dias, nesses ele ficava mais resguardado. Então esse jejum que a Igreja Católica pôs, era para quê? Para a pessoa naquele momento de fome, tá agradecendo a hora que tem do alimento, tá agradecendo o alimento em casa, exatamente para proporcionar momentos de oração. Então até hoje, muitos católicos mais velhos ainda têm essa tradição de ir na igreja. Tem gente que não fuma, na Quaresma, vocês já ouviram falar? Tem gente que não bebe. Então é uma época de vibração positiva. Para os espíritas devem respeitar a crença, todas as crenças que são boas, ele deve respeitar, né? E estimular a pessoa para que faça mesmo. Agora, o espírita sabe que não é só na Quaresma que ele tem que agir assim. Ele tem que agir assim quando? Todos os momentos da sua vida, todos os dias. Toda hora. Né? A todos os momentos, a todos os dias, ele tem que estar se corrigindo, se policiando, prestando atenção em tudo que faz, em tudo que fala, em tudo que pensa. Porque ele sabe que a vida é assim, ação, reação, ação, reação, ação, reação. Não esquece, não tira isso da cabeça. Para cada ação tua, você desencadeia uma reação. Se xinga, é xingado. Se briga, brigam contigo. Se fala mal, é retribuído. Não é assim? É verdade. Então, ação e reação. Está muito atento. Por isso, o espírita não tem uma data em especial. Eu sempre digo que ele deve comemorar as datas sim. Ele deve comemorar os aniversários, o Natal, o Ano Novo. Por quê? Porque são festas de família. E tudo que seja para unir a família, para as pessoas estarem juntas, estarem em alegria, deve ser comemorado. Né? Pai, eu não pergunto, mas por que testemunhas de Jeová não respeitam o aniversário? Olha, não é que eles não respeitam, né? Eles não comemoram o aniversário porque eles acham, se pensar bem, não tem tanta falta de lógica não. Sabe por que eles não comemoram? Porque como que são as comemorações de hoje em dia? Só pinga, né? E eles não querem isso, por isso que eles não comemoram. Eles dizem assim, que não comemora o aniversário, porque antigamente, né, muitos anos atrás, a comemoração era de cabeça das pessoas, por isso que não comemora. Não entendi. Olha, as pessoas têm que entender bobagem, né? Não posso falar isso nem você para ele. As pessoas têm mania de ler os pedaços da Bíblia e seguir, em vez de ler a história inteirinha, interpretar e seguir. Por exemplo, tem uma parte que fala assim, mulheres, não useis roupas masculinas
Aí tem uma igreja que já fala que não pode usar a calça comprida de jeito nenhum, não é? Mas por quê? Porque a Bíblia, ela é acima de tudo, ela é um livro de história e ela é um código de conduta. Então, antes de pegar esse pedaço, só da calça comprida, tem que ver como que era o clima daquela região, como eram os costumes daquela época. Você tem que analisar tudo, não é verdade? E não só pegar os pedaços. É o que as religiões fazem. Pega só os pedacinhos e cada um interpreta a sua maneira. Mas ótimo, se isso está servindo para levar uma vida boa, digna, para estar crescendo espiritualmente, ótimo, que continua acreditando. Agora, vocês têm que ter uma visão mais inteligente. Vocês sabem que a Bíblia é um livro muito sábio, conta muitas histórias e é um código de conduta moral, porque está sempre cutucando para a gente melhorar, para a gente perdoar, para a gente ser melhor, sempre está ensinando uma liçãozinha de vida. Mas essas coisas são meros detalhes. Eu sou a favor da comemoração para unir a família, mas também que não seja uma comemoração desregrada, com bebida, porque tem gente que começa a comemorar quando vira aquela brigaiada que vira um inferno, né? E a doação de sangue? Por que eles não podem doar sangue? Porque eles acham que o sangue é vida, que se doar sangue, está doando, está perdendo a vida, né? Agora, eu já vejo a doação de sangue por outro lado. Eu acho que se você está doente, deve ser assim como usa os remédios, deve usar tudo para salvar a tua vida. Lógico que tem que ser num lugar onde esse sangue seja muito bem examinado para ver se ele não está sendo fonte de nenhuma doença para te contaminar, né? É porque ele tem exatamente isso que eu acabei de explicar. Tem uma partezinha lá que fala, por exemplo, que o sangue é que dá a vida para a pessoa. Assim como alguns acreditam que o coração é que faz estar vivo, eles acreditam que é o sangue. Então eles acham que não pode doar isso para outra pessoa. Porque aí a hora que morreu, já perdeu aquela vida espiritual. Mas eu acho que se a pessoa não está fazendo isso de bem, se a pessoa não, se vê uma pessoa morrer, se poder ajudar ela... Mas isso é a crença da pessoa. Eles acreditam tanto nisso, eles têm uma lei que protege, que eles morrem e não aceitam a doação. Entendeu? Então, é o que eu falo para vocês, é respeitar todas as religiões, é respeitar a maneira de pensar de todo mundo. 1000 vezes ele está indo numa igreja do que ele está enfiando num boteco, numa boca de fumo, né? Mas vocês têm por obrigação de serem mais inteligentes e de saber que isso são pedacinhos que eles, né, interpretam e põem na vida. Está fazendo bem para eles, ótimo. Agora vocês sabem que o compromisso de vocês é ação e reação. Então o que está assim, dando maior comentário, assim, maior transtorno nessa questão, uma vez eu vi um comentário do Espírito de Esquerda comentando sobre sacrifício de animais. Sim, e ele deu uma resposta assim, tão assim, que me convenceu da resposta dele. Né? Por quê? Porque as pessoas sacrificam animais, até com uma dor de cabeça, oferece com o Espírito de Esquerda, mata a galinha, oferece. O que ele falou na sessão dele? Que na época que usava isso, quando ele estava encarnado, era só no último caso, para passar a doença para o animal e depois sacrificar. E não por qualquer coisa sacrificar o animal. Aí teve uma pessoa que questionou, mas isso aí você está adorando, né? Aqueles espíritos mais trevosos. Aí falou assim, desde os princípios, na Bíblia está escrito, Deus pedia para sacrificar uma ovelha, Deus pedia para, né, oferecer. Agora vocês são mais inteligentes, eu vou só perguntar uma coisa para vocês. Quem que são os capetas e os demônios que falam? Quem são eles? Somos nós que não nos salvamos. São os nossos irmãos que estão lá nos umbrais. E eles são filhos de Deus, a mesma coisa que nós. Eles estão na condição de trevas, não é, irmão? Mas eles
São luzes? São luzes, eles vão caminhar para a luz um dia ou outro, eles vão sair de lá. E assim, a gente não pode condenar as pessoas pelo que fazem, porque cada um está num momento de evolução. Não discutam religião com ninguém. Só fala assim, está te fazendo bem, está te ensinando o que é bom, fique lá e seja feliz. O que adianta eu falar para uma pessoa que tem que doar sangue, ou que não tem que doar sangue? É ela que acredita, eu vou perder tempo, gastar energia com isso. Pode falar mesmo. E ele critica só o poder. Por que ele critica? Porque ele tá no degrau, fala assim, nossa, que bom que você saiba. Mas não vira para ele. O degrau evolutivo dele, ele está lá no comecinho da escada, filha. E você já está do meio para cima. Não é verdade? Então deixa ele. Quem sabe ele ficar falando, vou te mostrar. Ótimo, ele vai aprendendo cada vez mais, né? Eu vou te mostrar na Bíblia o que os espíritos era capaz, que não sei o quê. Não deixa ele falar. Deixa ele falar. Eu acho assim, que não faz bem, né? É, exatamente é o que eu estou te falando. O seu conhecimento espiritual é muito maior do que o dele. Então você tem por obrigação de ter tolerância com os mais ignorantes, né? Porque ele está no comecinho da escada. Eu concordo com você. Isso, fala, você tem razão, muito bem, tá certo. Se fosse a média de cabeça, vai cagar e procurar com a turma, né? Mas eu posso dar uma mensagem, então, né? Pode. Do Pai João. Cada pessoa tem o seu momento, é como se fosse doença. Caso tem pessoas que precisam tomar só uma gotinha, tem pessoas que precisam tomar um comprimido, tem aquelas que precisam tomar injeção e tem aquelas que precisam ter uma incisão. Entendeu? Então cada um tem o seu tratamento diferenciado. Então o que são essas igrejas, né? Essa linha, que vai dando as coisas em dose homeopática, as gotinhas. Por quê? Porque a cabeça dele, se de repente tivesse esse conhecimento que vocês têm, não ia entender, não ia aceitar e não ia acreditar. Agora vocês têm provas, vocês sabem. Né? Eu sou uma prova disso. Exatamente. E lembra de uma coisa, você está da escada para cima. Então, tenha tolerância. Todas as religiões são boas e cada um está onde merece, onde precisa estar, onde a sua inteligência alcança. O povo fala que os espíritas são metidos. São muito metidos mesmo, né? Porque sabem muita coisa, né? Mas tem que ter tolerância, não pode ser orgulhoso, tem que ter tolerância. Fala que aqui já está vendo uma cama. Pois é, né? Me diz uma coisa, senhor. Pode perguntar, pode falar, Eu suas ordens. queria fazer um pedido. Suas ordens. Essa semana apareceu uma moça, um rapaz matou ela. Eu Sim, queria estar pedindo o senhor dar um bom lugar para ela. isso. Né? Olha, Vivi, eu vou falar para você que dar um bom lugar para ela nesse momento é impossível. É impossível. Sabe por quê? Porque ela precisa passar uma temporada no umbral, porque ela estava muito envolvida com drogas. Eu não sei se você sabe disso. Né? Então, pelo fato de que ela era usuária de droga, ela ainda vai passar uma temporada lá para ela recuperar isso, recuperar esse perispírito. Mas nós vamos estar enviando vibrações de alívio, vamos estar rezando por ela, porque pela pouca idade que ela tem, ela vai ser resgatada logo. Envia muita oração para ela, porque nesse momento ela está precisando muito. Tá certo? Essa semana que eu fiquei sabendo, parei, fiquei pensando, aí vi ela vagando, e ela chegando já. Diz que ela ficou em volta do corpo até levar o corpo. Que tristeza, né? Que tristeza, né? Uma moça bonita, né? Até ninguém cair para levar sem droga. Aí os espetisqueiros levaram, né? Levar. É só para lembrar que o umbral não é um lugar para pagar, é um lugar de recuperação. Também está aprendendo, né? Portanto, eu já fui fazer resgate em duas pessoas.
Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente não passa uma temporada ruim. Para quê? Para a gente refletir, para a gente aprender. Assim é o umbral. Não pense que não vai passar lá, não, porque todo mundo vai dar uma passadinha lá, né? Já que nós está passando horas da hora, né, cara? Ô, Chitão, né, meu filho? Eu não reclamo de estar passando na mão por estar ligando. Isso. Você sabe, já conscientizou que o teu papel é esse. O que eu peço para vocês é vocês saber quem vocês são. E do mesmo jeito que vocês são força de luz, vocês são espada do mal, se não tiver controle sobre si. Então eu peço que não descuida da oração, não descuida do diálogo, não descuida das coisas boas. Não exalta com nada. O povo tem um pessoal que fala assim, e aquele povo, quando já falaram com o médico, né? Paparei. E o povo espírita é aquele povo bobo, porque tudo fala aquela coisa que ela falou, né? Ela falou, é aquele povo bobo que fala e que fica escutando esses palhaços perguntar, né? Então, antes passar por bobo, falar para tudo, do que ter atitudes que possa arrepender. Né? O Joaquim, né, que vem questionar comigo, que já escreveu 60 livros, eu não pensei assim, se eu for começar a discutir com ele, vai aumentar minha ira. Eu fui lá, tomei um calmante, conversei com ele, falei, foi igual você falou, vocês têm que ter sabedoria. Ele desistiu, foi embora. Sabedoria, tá certo? Muita sabedoria. Então respeite a quaresma, reze. Se alguém pedir para rezar junto, reza junto. Se alguém pedir para orar junto, ora junto. Se quiser jogar água benta, você joga. Se quiser passar, como é que chama o da evangélica, óleo ungido, deixa passar. Se o pastor quiser dar a vassourada com a vassoura benta, deixa dar a vassourada. Porque vocês sabem que tudo que é bem intencionado é a bem da pessoa. Tudo é energia, né? Tudo é energia. Então que vocês sejam a fonte de luz. Eu estive no evangélico e não imaginava que vocês estavam lá, né? Apesar eu pensava que era um capeta, né, filho? Né? Mas também tinha o Espírito Santo, né? Então eu pensei assim, não, que será que o Espírito Santo é esse? Não imaginava que era vocês que estavam lá. E nessa época da quaresma, deixa eu contar uma outra coisa para vocês. É muito comum o povo ter aparição. Por quê? Porque esse povo que morreu, que era católico, praticante ou não praticante, e que está perdido por aí, fica tudo querendo entrar em contato na quaresma, porque eles acreditam que é um período santo e que eles podem se salvar. Então, muita gente tem visões por isso. Entendi. Tá certo? Né? O clima, a vibração está propícia, né? Muita oração. Né? Mas eu desejo para vocês muita paz, uma semana muito boa, uma semana de muita saúde. E o pensamento positivo também da pessoa, imaginar que vai ver, né? Só ajuda também, né? Aí você libera uma energia que chama plasma. E eles precisam exatamente disso, do plasma para aparecer. Como diz, quando é igual a você, igual a ele, igual a ela, não precisa nem pensar, né? Não precisa nem pensar. Agora, o medo é uma coisa que ajuda a ver, né? Porque libera a energia que eles precisam, né? O Mas plasma. muitas vezes eu tive medo, agora eu não tenho mais. Não tem mais não, né? Eu acho que não tem E medo. você não tem não? Tem muito susto. E tem muito medo, ele que não conta. Eu tenho lugar que eu chego, eu vejo as pessoas, eu sinto a energia das pessoas, né? E às vezes incomoda tantas energias, né? Incomoda, e às vezes eu falo, peço para poder ter o contato, conversar, auxilio, né? E assim a gente vai trabalhando. Fazer o quê? Ou é isso ou é hospício. Então eu desejo uma semana de paz. Vamos rezar? Meu Deus, nós te agradecemos por esses momentos. Meu Deus, pedimos que abra os caminhos dos nossos familiares, permita com que eles trabalhem, abençoe nossas casas, nossas crianças,
abençoe a nossa vida, nos dê muita paciência, nos dê muito discernimento, mas ajuda que a nossa família esteja sempre unida, que as coisas que acontecerem entre nós, que sejam coisas bem fraquinhas, que possamos perdoar e possamos esquecer. Agradecemos, Senhor, por tantas pessoas que colocaram na nossa vida e pedimos o perdão, a união e a prosperidade para todos. Amém. 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 Assim seja. Obrigado. Obrigado. Assim, né?